1 Samuel capítulo 16, versículo de número 1. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Deus tem liberado algo sobre a igreja nesse tempo. Se você não percebeu, Deus está fazendo algo novo no nosso meio. E a minha preocupação nesse novo que Deus está fazendo é se todos vão acompanhar. Escuta aí, essa manhã ficou muito mais claro isso para mim. Deus fazendo algo novo, alguns acompanham esse mover de Deus, outros observam e outros ficam para trás. E essa manhã eu queria falar para você: acompanhe a nuvem do que Deus está movendo aqui no nosso meio. Talvez para acompanhar a nuvem daquilo que Deus está fazendo, você vai precisar, talvez não, com toda certeza, você vai precisar abrir mão de algumas coisas suas para você entrar nesse novo de Deus. Para eu estar aqui hoje, servindo a igreja, eu precisei abrir mão de algumas coisas muito preciosas para mim, para acompanhar esse movimento de Deus, para eu chegar até hoje. E para que eu avance, eu preciso continuar deixando coisas do Júnior para entender o plano de Deus e me inserir dentro desse plano de Deus. Escuta, a gente está vivendo dias de um evangelho onde o homem está no centro. E para a gente viver esse mover de Deus, tudo que é do homem tem que sair do centro. Jesus precisa estar no centro. Jesus precisa ser entronizado. Jesus precisa estar no lugar que é devido a cada um de nós e no meio da sua igreja. Existe um lugar que é só dele, a gente precisa tirar tudo que é nosso. Escuta, o evangelho não se adequa à nossa vida, nós é que nos moldamos ao evangelho de Jesus. A gente vive dias onde as pessoas estão querendo que o evangelho e a Bíblia, elas se amoldem à sua maneira de viver. Mas escuta, o evangelho de Jesus é para que eu me amolde à palavra. Eu preciso estar de acordo com a palavra. E Paulo vai dizer, olha, não tenham a forma desse mundo, não se conformem, não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados. Essa transformação é uma metanoia, uma mudança de mente. Escuta, não é o pastor que muda a mente de alguém. Não é um coach que muda a mente de alguém. Escuta, não é um curso de... não vou falar não. Não é nada dessas coisas. O que muda a vida da gente é a palavra de Jesus. É quando eu olho para ela, porque ela é igual a um espelho. Mas só que é um espelho diferente, o espelho da sua casa. Você para diante dele, ele vai mostrar sua vida, vai mostrar como você está. A Bíblia mostra como nós estamos, mas ao mesmo tempo ela mostra o que Deus vai fazer em nós, a mudança que Ele vai fazer na nossa vida. Mas escuta, essa mudança, essa transformação é algo que o Espírito produz em nós, mas eu preciso me posicionar, dizendo, pode fazer, pode agir na minha vida. E eu quero falar sobre a vida de um garoto de 17 anos que a vida dele foi mudada. Ele teve a vida virada do avesso por causa de uma unção. E eu quero dizer, hoje pela manhã Deus está derramando uma unção aqui nesse lugar. Ele não derramou não, Ele continua derramando essa unção. E à medida que a palavra for sendo ministrada, escuta, a gente vai sentar à mesa para comer do pão e beber do cálice. A unção vai continuar sendo derramada. E se você é alguém que entende, faz uma leitura do mundo espiritual, você vai continuar recebendo de Deus. Não é a música, não é um ambiente musical que gera uma unção. Pode até cooperar, mas a unção, ela procura um recebedor. E se tiver alguém que esteja com o coração aberto para receber, se veio da unção de Deus, vai continuar sendo liberado nessa casa. Eu posso ouvir um amém seu? Versículo 1 do capítulo 16 diz assim, disse o Senhor a Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Até quando você vai ter pena de... Escuta, a primeira coisa que eu quero dizer para você, obra de Deus não é feita de boas intenções. Olhe para o seu vizinho
Diz assim, não é de boas intenções. Não é boas intenções. Eu estou com uma ideia boa. Não é a obra de Deus. Pastor, por que Deus está falando assim? O Senhor fala para o Samuel, que era o profeta e o sacerdote da época, e diz assim, até quando você vai ter pena de Saul? Escuta, tem gente que quer amar mais do que Deus ama. Tem gente que olha para o pecado de alguém que ama mais do que Deus ama. Como assim, pastor? Explica. Te explico, com muito amor. Deus dá uma ordem através de Samuel e diz assim, Saul, você vai entrar nesse território e você vai matar tudo, homem, mulher, criança, animais, mata todo mundo, porque o pecado deles subiu diante de mim e eu estou farto desse povo. Você vai ser o instrumento que eu vou usar para a eliminação. A ira do Senhor se acendeu. Aí o Saul vai com o exército dele. Ele olha alguns bois bem cevados, olha alguns animais, e o resto ele mata tudo, mas ele poupa o rei e os animais, e ele tem a melhor das intenções. Não vou poupar os animais para sacrificar o Senhor. Aí nasce aquele versículo clássico que a gente sabe: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque o Saul não mata tudo, poupa o rei, poupa os animais, e diz a Bíblia que o Samuel demora para chegar. Quando o Samuel está chegando, o Samuel está vendo fumaça e sacrifício. Só que escuta, sacrifício só era feito por sacerdotes. Saul era rei, como rei não podia oferecer sacrifício. Isso era um ofício sacerdotal. Quando Samuel chega e diz, o que é isso? Aí o Saul, cheio de boas intenções, Saul carioca, fala assim, não, é que eu tive uma boa ideia. Eu poupei essa vaca aqui, eu poupei esses animais para sacrificar a Deus. E eu vi que você estava demorando, eu me adiantei no serviço. Escuta, quando ele faz isso, Deus fala, sabe o quê? Agora eu te destituo do cargo. Você está fora. E aí o texto começa assim, disse o Senhor a Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? E eu quero dizer para você, até quando você vai ter pena daquilo que Deus já rejeitou na sua vida? Até quando você vai ficar mantendo aquilo que Deus já falou, tira do meio? Até quando você vai ficar zelando por coisas que Deus falou, eu não quero mais isso na sua vida? Eu não quero mais esse comportamento, eu não quero mais essas atitudes, é tempo de você jogar isso fora, mas a gente fica mantendo, com pena. Deus está falando assim para a gente, até quando você vai manter relacionamento com esse tipo de pessoa? Não, mas eu tenho pena, pastor, porque se eu me afastar, a pessoa vai se destruir. Até quando você vai ter pena daquilo que Deus já rejeitou? Pastor, o senhor está invocado, hein? Estou muito. Sabe por quê? Porque esse tipo de atitude atrapalha a gente a compreender o mover de Deus, e a gente não consegue acompanhar. Escuta, a pior coisa é a gente entender que o mover de Deus passou e eu não experimentei, eu não acompanhei, e eu não bebi das águas do rio que estão passando. Você está entendendo que Deus está falando com a gente? Versículo de número 1, disse o Senhor a Samuel, até quando você vai ter pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, semelhante a esse, e vem, enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Escuta, no coração de Deus, Saul já tinha sido destituído, mas diante do povo ele ainda permanecia reinando. Escuta, tem gente que Deus já destituiu, só está lá para cumprir tabela. Versículo 2 diz assim, disse Samuel, como eu irei? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e diz, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. Eu vim sacrificar ao Senhor, santificai-os e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé
os seus filhos e os convidou para o... Escuta, em primeiro lugar, você quer experimentar do mover, do novo que Deus está derramando? Manda embora da sua vida aquilo que Deus já rejeitou. Segundo lugar, não tem como a gente viver o novo de Deus sem santificação. Tem um texto que diz: santificai-vos porque amanhã, ele falou para Josué, santifica, Josué, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Pastor, o que é santificar? É eu mudar minha roupa, é a mulher colocar um coque, não, isso é usos e costumes. Santificar é separar. Por que você não faz isso? Porque você é proibido? Não, a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Por que o senhor não bebe, pastor? Isso é proibido? Não, me é lícito. Mas me convém? Não. Por que o senhor não ouve uns pagodinhos? Isso é proibido? Não. Por que o senhor não ouve? Me convém. A gente está acostumado com o evangelho de proibição. Não, você não pode fazer isso porque você é crente. Você não pode fazer isso porque você é crente. Você não pode fazer... Não, irmão, eu posso todas essas coisas. Mas por que o senhor não faz? Porque eu encontrei um bem mais precioso do que tudo isso. Por que o senhor não bebe? Porque eu quando bebo do vinho novo de Deus é muito melhor do que a cerveja. Por que o senhor não ouça aquela música? A música é boa para dar uma sambada. Por que o senhor não ouve? Caramba, porque a alegria do Senhor é minha força, eu não preciso dessas coisas externas. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tem gente que precisa santificar. Seus olhos são a janela da sua alma. Você precisa santificar seus ouvidos. O que você tem ouvido hoje? Você precisa santificar a sua boca. O que você tem falado? Você precisa santificar suas mãos. Aonde você tem tocado? O que você tem pegado? Paulo vai dizer em Romanos: olha, antes os membros do corpo de vocês eram membros para a injustiça, mas a partir do momento que Jesus passa a ser o Senhor da vida de vocês, os membros do corpo de vocês agora precisam ser consagrados, não mais como membro de injustiça, mas agora como membros de justiça para o Senhor. Então eu quero dizer para você: teu corpo é santo, tua vida é santa, teus olhos são santos, seus ouvidos são santos, a minha casa é santa, o meu carro é santo, a minha família é santa, o meu leito onde eu deito com a minha esposa é santo, a televisão que eu vejo é santo, tudo que eu tenho na minha casa é santificado ao Senhor. Você está entendendo isso aí, meu irmão? Para eu compreender o mover de Deus e não perder esse mover, número 1, eu preciso mandar embora aquilo que Deus já rejeitou. Número 2, eu preciso santificar ao Senhor. Sabe, Deus está insistindo com a gente hoje. É uma manhã em família, a gente está em família aqui, a gente vai sentar à mesa. Pastor, por que o senhor está insistindo? Não sou eu, é Deus que está insistindo. Sabe por quê? Porque senão esse mover de Deus vai passar. E você vai ficar chupando o dedo. Caramba, mas por que não aconteceu comigo? Aconteceu com o irmão agora. O Dudu chegou agora, batizou ontem. Caramba, o cara já está avançando e eu estou aqui, ó. Nada acontece comigo. Escuta, porque você ainda mantém aquilo que Deus mandou. Manda embora da sua vida e você guarda ainda. Eu não estou falando de gente não, tá? E se Deus está mandando você se afastar de pessoas, se afaste. Se Deus está mandando, opa, passo atrás. Teve gente que Deus falou assim: eu não quero mais que você ande com ela. Pô, Deus, mas eu amo os caras, eu gosto, mas eu não quero mais isso para você. Eu rejeitei isso na sua vida, eu tive que dar 1 e 2 passos para trás e falar. Uma vez eu falei para a Cristiane, eu falei: eu estou com saudade dos caras. Só que esses caras me levavam para o pecado. E eu tive que dar 2 passos atrás e falar: cara, acabou minha história com eles. Porque Deus rejeitou esse tipo de relacionamento que eu tinha que ter. Escuta, talvez tenha gente que precisa se desfazer de relacionamentos. Outros precisam mandar embora sentimentos. Você acredita que tem gente que pega o pão e o cálice, mas odeia o outro?
Pega o pão e o cálice para comer do pão e o cálice. E a Bíblia diz que quem come o pão e bebe do cálice sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Eu pego o pão e o cálice, mas eu não falo com o irmão que está do meu lado. Ou eu tenho, esse irmão, só o sangue. Mas esse irmão é uma bênção. Que céu que vai morar? Que céu? Que reino é esse? Que Jesus é esse que eu não conheço? Outro dia alguém falou assim: pastor, a pessoa não fala comigo. Eu falei: mas eu estou falando. Pastor, mas por que a pessoa não fala? Eu falei: ela está perdendo uma grande oportunidade de ter seu relacionamento, sua amizade. Pastor, mas a pessoa está aqui, pastor. Escuta, o mover está passando. Enquanto eu não santifico a minha vida, enquanto eu não mando embora esse tipo de sentimento, o mover vai passar. E a pessoa não vai ver nada, Deus fazer nada na vida dela. Eu quero muito, como seu pastor, estou falando para minha igreja no sentido de igreja onde eu pastorei. Escuta, eu quero muito que você receba tudo que o céu tem para proporcionar para a gente nesse tempo que chama hoje. É um tempo muito especial de Deus. Se você tem a minha palavra como autoridade e peso sobre a sua vida, escuta, esse tempo é um tempo muito especial que Deus está fazendo chover sobre esse lugar aqui. Mas só vai beber dessa água, reter essa chuva, quem mandou embora o que precisa mandar e quem santificou a sua vida. Olha o que diz o texto: santificou ele, Jessé, seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo. Quem está falando consigo? Samuel. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Pastor, o que isso tem a ver? Escuta, até o Samuel, profeta e sacerdote, estava olhando para aparência. Terça-feira eu preguei sobre a igreja de Sardes. Tem fama de que vive, mas está morto. Escuta, é tempo da gente dar uma repaginada. É tempo da gente dar uma analisada na nossa vida e perceber o que a gente está fazendo, se é só imagem ou se é em espírito, em verdade. É tempo da gente fazer uma autoanálise antes da gente sentar à mesa e a gente começar a se examinar. Faça o autoexame. Será que o que eu estou fazendo é só aparência e imagem, ou eu tenho adorado a Deus em espírito e em verdade? O próprio Samuel, quando olha para Eliabe era grande, alto, forte, bonito, só não era mais do que eu. Ele diz assim: com certeza está perante o Senhor o seu ungido. Verso 7, olha o que diz o Senhor. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua imagem, para a sua aparência. Escuta, irmão, a gente está vivendo dias hoje de imagem, aparências. A gente quer mostrar aparência. Escuta, o que a igreja menos precisa se preocupar é com a sua aparência. A igreja precisa ter essência. Sabe, que a gente deixa de lado aparecer. O que vão pensar da gente? O que vão pensar da igreja? O que vão pensar se a gente fizer isso ou aquilo? O que vão pensar? Qual imagem a gente está mandando? Escuta, é tempo da gente se preocupar. Qual é a essência que está dentro de nós? Não há aparência. Aparência fala de coisas externas. Essência fala de coisas dentro. Escuta, aquilo que está dentro vale mais do que aquilo que está, o rótulo, do lado de fora. E olha o que diz o texto do Senhor. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o
rejeitei. Escuta, tem coisa que tem aparência e Deus está falando, não quero. Tem coisa que tem imagem e a gente diz, uau, e Deus está falando assim, não quero isso. Escuta, irmão, a ótica dos homens, a maior mentira que existe, o maior ditado mentiroso que existe é a voz do povo, mentira, não é. Não é. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é inconfundível. A voz do povo causa confusão. Versículo de número 7 continua e diz assim: porque o Senhor não vê como vê. O homem vê o quê? Aparência, o exterior. Porém o Senhor, escuta, terceiro lugar. Número 1, manda embora o que você precisa mandar embora. Número 2, santifique sua vida. Número 3, Deus está olhando para o seu coração. Pastor, o que é olhar para o coração? É para o músculo cardíaco? Não. Deus não está fazendo ecocardiograma. Não, Deus está olhando, sabe para quê? Para a tua essência. Deus está olhando para você como você é na essência. Porque aqui, irmão, escuta, você pode dar uma de crentão mesmo. Aqui você pode dar uma de muito crente. Você pode dar uns glória a Deus bem alto. Você pode usar uma roupa de crente. Ontem eu fui pregar, fui acompanhar meu pastor até determinado horário. Depois eu fui pregar na igreja. Um pastor amigo meu que estava... era ordenação pastoral. Estava ordenando 2 pastores e 4 diáconos. Falou, pastor, só pode vir pregar na ordenação? Eu falei, cara, que honra para mim. E aí eu pensei comigo mesmo, acho que não precisa ir de terno. Caramba, cheguei lá, o pessoal estava com aquelas roupas de festa, de casamento, um terno brilhante, irmão. Eu falei, uau, e eu com a minha roupinha. E agora, gente? Escuta, Deus não está preocupado com a nossa aparência exterior, apesar da gente ter que cuidar dela. Deus está preocupado com a essência, o que faz parte do teu ser. O que está pulsando? O que o teu pulso diz? Você está pulsando por Jesus? 3 coisas importantes para a gente pensar antes da gente sentar à mesa. Para você receber dessa água que está caindo sobre a igreja. Número 1. Você tem mandado embora sentimentos e talvez alguns relacionamentos você está afastando, dizendo, isso não é de Deus para a minha vida. Número 2, você, sabe, tem santificado a sua vida. Você tem se separado para o Senhor, entendendo assim, a minha vida pertence a Jesus. Número 3, qual é a essência do seu ser? Qual é a tua essência? Como assim, pastor? Só pode me explicar melhor? Explico e encerro. Já viu alguém que está vivendo um momento de pressão? Aperta alguém porque você vai saber qual é a essência dela. Quer conhecer a essência de alguém? Aperta e pressiona essa pessoa. Pastor, por quê? Quando nós somos pressionados, sai de nós aquilo que na verdade nós somos. Aperta a pessoa. Alguns xingam até palavrão. Ah, pastor, escapuliu. A Bíblia diz que a boca fala. Alguns você aperta, ele começa a murmurar. Por quê? Porque o que tem dentro dele é murmuração. Enquanto o pastor diz sim, 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 contraria essa pessoa. Comece a fazer algo contrário que ela gosta. Você vai descobrir qual é a essência dessa pessoa. Diga não. Segunda vez, não. Terceira vez, não. Hoje não tem dança de manhã. Aperta. Vamos ver o que sai. Escuta, existem momentos que Deus coloca a gente na prensa, porque Ele quer extrair de nós, sabe o quê? Ele quer que saia de nós unção.
Os momentos mais difíceis, onde parece que apertou mesmo o torno lá e eu estava na prensa. Os irmãos pentecostais dizem na moenda, no vento, no deserto, na prova. E outro que você classificar aí, irmão, caramba, eu estava numa magrela tão grande. Eu falei, não tem mais aonde apertar nada. E Deus achava e apertava mais o Júnior. E tinha que sair do Júnior, sabe o quê? Ele queria extrair de mim uma essência, uma canção de adoração, um louvor ao Senhor, uma exaltação dizendo, eu não sou nada. Pastor, por que Deus te apertou tanto? Porque eu era muito orgulhoso. Aí Deus estava apertando, porque essa essência de orgulho tinha que sair da minha vida. O nariz em pé tinha que sair da minha vida. O Júnior brigão tinha que ser abatido, então tem que pressionar. Escuta, tem gente que está passando por uma pressão terrível, mas o nariz continua erguido. Tem gente que está sendo apertado, moído, mas continua orgulhoso. Eis que te digo, assim digo eu e não o Senhor, tu ainda vai ser muito pressionado. Eu era tão orgulhoso, não aceitava ajuda de ninguém. Deus falou, Apareceu uma irmã na igreja. Ela me viu, ela viu que eu só tinha uma camiseta cor de abóbora, uma calça jeans que já tinha perdido a tinta há muito tempo, e um sapato bem velho, bem surrado, que nenhuma graxa dava um jeito nele. Ela chegou na igreja com um saco de lixo. Sabe aquele saco de lixo da Colurbe? Escrito Colurbe. Falei, cara, a irmã está trazendo lixo para a igreja. Ela falava assim, ô filho do pastor, eu trouxe umas blusas para você. Aí pegou o saco de lixo, estava cheio de blusa quadriculada. Aí essa santa mulher de Deus, ai que bênção, amor. E eu com a raiva terrível. Quando eu peguei, irmão, era quadriculado de tudo que você, é jeito que você imaginar. Quadriculado azul e branco, vermelho com verde, vermelho com branco, vermelho com verde, branco e azul, de todas as maneiras, marrom com branco. Cara, cada uma mais cafona que a outra. E Deus falou assim, agradece a ela. Eu falei, mas eu não gosto de blusa quadriculada. Agradece a ela. Eu falei, obrigado, irmão, pelas blusas. Ela, eu quero ver você usando, hein? Por que falou isso, irmão? Escuta, eu gostei tanto que hoje eu vou comprar a blusa. A Cristiane fala, quadriculada não, quadriculada não. Aí eu só estou na onda do Florido agora. Escuta, Deus me amassou, irmão. Amassou o barro direito. Eu quero dizer para você que tem gente que está aqui hoje. Essa mensagem não é para quem não veio e para quem vai ver no YouTube. Não, é para você. Você que está aqui nessa manhã. Escuta, tem gente que Deus está amassando você. Tem gente que Deus está amassa, bate. Pastor, mas por quê? Porque o olheiro ele só pode pegar a massa e colocar na roda e começar a fazer a roda girar, para ele começar a dar molde depois que tirou todo o ar da massa. Como é que tira o ar? Senta a mão nela, bate nela. O ar tem que sair. Pastor, mas por quê? Porque se pegar a massa com ar, na hora que ele começa a moldar, dá bolha. E quando dá bolha, o vaso racha. E Deus não quer perder nem o vaso e nem a unção que Ele quer depositar. O que Ele tem para nos dar é algo tão grande, algo tão bom, que Deus tem para fazer na sua vida, é algo tão maravilhoso, mas Ele não quer perder nem você e nem quer perder aquilo que Ele vai depositar na sua vida. Por isso que Ele está te pressionando. E eu quero orar por você que entrou aqui e está vivendo uma pressão muito grande.